Olá, boa noite. Meu nome é Cláudia Saia, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro. Hoje, a minha live de terça-feira, 19 horas, vai ser para falar sobre o cuidado com os pés. E hoje vocês vão ver algumas coisas diferentes que vocês costumam ver em relação ao cuidado dos pés, porque o objetivo dessa live não é só falar de estética, mas também falar de estética, mas na realidade o que é mais importante é a gente falar de saúde dentro da estética. Então, às vezes, um sintoma como um ressecamento, ele em vez de ser encarado como um sintoma de saúde, ele às vezes é só encarado como um sintoma de estética. E aí, durante a live, eu vou esclarecer esses pontos que são importantes. Para minha live de hoje, eu vou recrutar esse pé que eu tenho anatômico, mas não se preocupe que isso aqui não é um pé de verdade, tá? Isso aqui é um modelo de plástico que eu utilizo muitas vezes para dar explicações para os clientes sobre os pés, tá bom? Então, por que esse assunto de pé me interessa tanto? Esse assunto me interessa porque há já uns anos, tem 10 anos já, que eu trabalho observando os pés. Por que eu observo os pés? Porque eu tinha muita curiosidade de entender por que algumas pessoas apresentavam micose nas unhas de forma crônica, de forma que já fez vários exames e não se descobriu o porquê daquilo. Então eu tinha essa curiosidade. E nesses últimos 10 anos eu venho estudando esse assunto, cada informação que vem é um tijolinho a mais de informação e acabou se tornando um assunto muito interessante para mim e que pode também, ao longo desses anos, eu pude ajudar também as pessoas a resolver esse problema de micose das unhas em muitos casos. Então o que a gente tem em termos de pé, a queixa principal é que 50% das pessoas apresentam algum tipo de alteração nas unhas dos pés. Isso é muito comum no mundo todo, não é só no nosso meio, é no mundo todo. As pessoas geralmente vêm a mim porque eu faço há 10 anos laser para tratamento das micoses de unha, mas eu queria entender mais esse processo, tá? E por que a pessoa vem a mim? Porque já usou medicação para tomar, por exemplo, tá? Já fez vários tratamentos e aquilo sempre retorna. Retorna porque, além do próprio fungo formar estruturas que são estruturas de resistência do fungos, que são os biofilmes, são massas de matriz, feita uma cola, que os fungos ficam ali imersos ali dentro e criam umas substâncias que impedem a defesa normal do nosso organismo e inclusive fabricam substâncias que impedem o crescimento da unha. Muitas vezes, quando a gente solicita uma cultura, mesmo o próprio médico colhendo lá de dentro dessa massa do dermatofitoma, a cultura muitas vezes vem negativa, porque os laboratórios, de um modo geral, têm uma lista muito curta de elementos fúngicos, né, de famílias de fungo, de leveduras, que poderiam ser, entre aspas, as causas daquela onychomicose. Mas quando a gente estuda microbiologia e a gente começa a entender um pouco mais sobre a microbiologia, a gente percebe o seguinte, que nós moramos num país de clima quente e úmido a maior parte do ano, algumas regiões se assemelham um pouco à região temperada, mas no geral o nosso país tem um clima mais próximo de um clima tropical. Isso significa que, assim como o Brasil, assim como alguns países asiáticos, nós temos um clima que favorece uma diversidade enorme de micro-organismos e que muitas vezes esses fungos ou essas bactérias que se associam aos fungos, elas não são identificadas com o exame de cultura comum. A gente às vezes só consegue, às vezes que eu consegui uma identificação positiva de fungos assim um pouco mais exóticos nas unhas, foi através do laboratório de biologia molecular de fungos. Quer dizer, foi preciso fazer um exame
de microscopia eletrônica, além da cultura normal, testes bioquímicos para se identificar qual era o agente patogênico. E, infelizmente, no nosso meio, esse tipo de trabalho só é feito com cunho científico, isso não é feito no dia a dia. E quando a pessoa tem, por exemplo, uma micose mais intensa nas vias aéreas superiores, o material muitas vezes tem que ir para os Estados Unidos, porque não é feito aqui. Não é feito aqui por um motivo muito simples, não há interesse econômico em fazer a identificação desses fungos. Mas independente então do comportamento desses fungos nas unhas, para mim era fundamental eu entender como que funcionava o pé e por que aquelas pessoas tinham mais facilidade de apresentar esse tipo de problema do que outras. E aí que entra o tema da nossa live hoje, que é o cuidado com os pés. O que a gente pode fazer para melhorar a circulação, sobretudo da ponta dos dedos, e dificultar que esses fungos se instalem de maneira crônica e de maneira que eles, quando a pessoa começa a melhorar, aquilo retorna e acontece novamente. Então, a utilização de medicações de via oral a longo prazo, quer dizer, ciclos que se fecham e começam de novo, eles podem levar à agressão do fígado. Então é muito importante a gente entender muito bem essa questão para a gente traçar estratégias que facilitem então a abordagem dessas pessoas e que eu possa então orientar de uma maneira melhor as pessoas. Então, dito isso, o que eu fui fazer? Não existia nenhum método até então capaz de identificar melhor a circulação da ponta dos dedos. A gente tem exames com ultrassom, por exemplo, que vão até o dorso do pé, identificando então os vasos sanguíneos, veias ou artérias, mas ainda não tinha visto exame que avaliasse a circulação da pontinha dos dedos dos pés. Então, essa pontinha dos dedos dos pés, assim como a pontinha dos dedos das mãos, são muito sujeitas à temperatura ambiente. Então, quando está quente, o pé fica quente, quando está frio, o pé fica frio, é simples assim. Esse comando ele é dado pelo sistema nervoso central. Então, nosso cérebro tem um comando aqui dentro de uma área chamada hipotálamo, que faz com que a gente perceba a temperatura do ambiente e a gente então controle a temperatura das extremidades, nas mãos ou nos pés, para manter o nosso corpo sempre em equilíbrio térmico. Então essa área central do corpo, no tórax, no abdômen, ela precisa de ter um equilíbrio térmico constante. E para isso, o nosso corpo controla a temperatura da ponta dos dedos das mãos e dos pés. Então, um primeiro ponto que eu percebi é que eu precisava então de algum jeito de se analisar isso melhor. Por que algumas pessoas apresentam uma deficiência nesse controle de temperatura? O que está acontecendo? E aí eu percebi que algumas pessoas, sobretudo aquelas que estão numa fase de diabetes ou simplesmente uma alteração metabólica, que daqui a um tempo vai levar ao diabetes, elas podem ter uma neuropatia periférica. Que é isso, neuropatia periférica? Nesse caso, é a alteração, aqui aparece em amarelo, dos nervos que partem aqui, que vão se distribuir pelos dedos, feito uma rede bem fininha e ela termina bem na pele, bem na superfície da pele. Então isso pode acontecer quando a pessoa vai ter um diabetes daqui a 5 anos, pode acontecer quando a pessoa tem o hábito de tomar bebida alcoólica. A quantidade de bebida alcoólica ela não precisa ser uma quantidade muito grande, basta um pouco de abuso ao longo dos fins de semana, por exemplo.
Pessoas com alterações metabólicas, de abuso de alimentação, tá? Infecções. Então, no nosso meio, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é uma área de alta incidência, a gente tem a hanseníase, que é uma infecção que afeta os nervos e pode dar neuropatia periférica. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, pessoas que se submeteram a tratamento de câncer com quimioterapia também podem ter neuropatia periférica. E isso afeta a circulação dos dedos. Então, como eu faço para fazer o diagnóstico da lesão desses nervinhos da ponta dos dedos e que vão atrapalhar esse controle de temperatura na periferia, quer dizer, nas mãos e nos pés? Eu faço um exame de termografia chamado Cold Stress Test, que é um teste de estímulo ao frio, para ver qual é a resposta daquela ponta dos dedos. Se no início que você coloca os pés numa superfície fria, ele vai esfriar e depois ele vai ter que reaquecer, porque é um movimento natural do nosso corpo de reaquecer aquela extremidade que ficou resfriada. Se esse movimento de reaquecimento estiver normal, então não tem uma alteração desses nervos da ponta dos dedos. Se esse retorno de temperatura, quando a gente compara um dedinho com o outro, a gente tem uma diferença de temperatura acima de 0,3 graus, a gente já tem um certo comprometimento de neuropatia periférica de fibra fina, que é o comecinho da neuropatia periférica. Muitas vezes, no exame neurológico tradicional que se identifica e se estuda esses nervos mais espessos, aqui do outro lado, que quando tem perda de sensibilidade, a pessoa já chega numa fase de perda de sensibilidade, a pele fica dormente, já chegou numa fase que começou com essa perda de controle da temperatura da ponta dos dedos. Então isso é um dos fatores que facilitam a pessoa pegar uma micose de unha e vai facilitar, se a pessoa for diabética, à medida que o tempo vai passando e a pessoa não tiver um controle adequado do diabetes, vai facilitar com que áreas do pé comecem a ficar adormecidas, dormentes, e aí, ao longo do tempo, pode fazer pequenas feridas, úlceras e assim sucessivamente, causando outras alterações que vão caracterizar o que a gente chama de pé diabético. Por outro lado, quando a gente encontra uma alteração discreta, que a gente só tem uma pequena alteração de temperatura na ponta dos dedos, eu costumo fazer uma investigação diagnóstica. Se essa investigação diagnóstica com exames ou uma história bem feita chegar a alguma conclusão, é importante então encaminhar o tratamento. Então, algumas vezes eu posso resolver, outras vezes eu encaminho para o endocrinologista ou para o neurologista, dependendo do caminho que esse diagnóstico vai tomar, tá certo? Porque a gente não pode querer resolver tudo de tudo, cada um dentro da sua área. Uma outra coisa que é muito interessante com relação aos pés é a forma como nós pisamos. Depois eu vou voltar novamente ao assunto da neuropatia, mas eu quero reforçar uma coisa. Quando a gente tem uma pisada, a pisada normal, a gente tem um tripé de apoio, é o calcanhar, aqui ó, o primeiro metatarso, que é essa base do dedão, o quinto metatarso que faz um apoio. Então a gente pisa com o calcanhar, o pé faz esse movimento, esse aqui é muito rígido, ele não consegue fazer essa flexão do pé, mas a gente começa apoiando aqui, apoia o meio do pé e depois a ponta do pé. Levanta, faz outra passada. Algumas pessoas têm essa pisada de forma inadequada. Então, inicialmente, além de fazer a termografia,
com o teste de estímulo ao frio para verificar a temperatura da ponta dos dedos, eu também faço a termografia plantar, porque pelas áreas de esforço que a gente faz quando caminha, dá para perceber, por exemplo, quando a pessoa tem pé plano, que encosta essa região medial do pé no chão, em vez de encostar o calcanhar, a parte lateral e a parte anterior. Por que isso é importante, além de outros problemas de pisada? Porque é comum as pessoas que têm uma pisada ruim fazerem um apoio, olha, justamente nesse dedo que é o maior, que é o dedão. Então esse dedo, à medida que a pessoa caminha, vai fazendo um traumatismo na ponta do sapato, na ponta do tênis. Isso faz com que, como essa região é muito delicada, haja primeiro um traumatismo, porque foi machucando, e depois um apertamento no calçado. Tem pessoas, inclusive, que têm um pé maior do que o outro. Esse apertamento vai provocar pequenas áreas onde a circulação vai ficar ali apertadinha, vai ficar presa. E aí a unha descola naquele local e facilita a entrada de bactérias e de fungos. Então até aqui o que a gente já viu? A gente já viu que a circulação do pé ela pode ser alterada por neuropatia de fibra fina, que é o mau funcionamento desses nervos fininhos da ponta dos dedos, e também pela pisada inadequada. Esses são os dois problemas mais comuns. Por outro lado, quando a gente tem uma neuropatia que ela vai caminhando, ela pode também afetar a sudorese dos pés. Então a pessoa, a gente aqui na planta dos pés, a gente não tem glândula de gordura, nós só temos glândulas de suor. É como a palma da mão, a gente só tem glândula de suor, não tem glândula de gordura. Então como que a planta do pé fica hidratada? Ela fica hidratada por causa da capacidade dessa região da queratina, que é mais grossa, que é aquela pele assim, morta da planta do pé, de reter a umidade. Então essa retenção de umidade é que facilita que o pé fique hidratado. E aí é que entra onde termina a estética e começa a saúde. Então a gente pode passar um hidratante no pé, de preferência, como a gente quer fazer uma oclusão, que é para facilitar a manutenção da umidade na planta do pé, alguma formulação que tenha um pouco de óleo de silicone para fazer aquela vedação. Para melhorar mais ainda, à noite calço uma meia, com aquele passo creme, calço uma meia, então isso facilita a manutenção da umidade naquela pele. Mas o que acontece? Você faz tudo isso e o calcanhar fica rachado, aquela planta do pé está muito seca, e quando eu vou examinar, o que eu percebo? Aquela planta do pé praticamente não sua. Não sua, por quê? Porque ocorreu uma neuropatia autonômica, como a gente chama a neuropatia periférica, quando ela afeta o controle das glândulas de suor da planta dos pés. Essa neuropatia autônoma, ela é muito importante para o dermatologista identificar, e aí essa investigação começa a partir da termografia, avaliando essa alteração de temperatura, né, essa falta de controle, para ver se o pé também não está suando. Por quê? Porque no caso de ser um diabetes, pode acontecer dessa neuropatia e estar também em outros órgãos. Por isso que a gente fala que o diabético ele tem que fazer um controle muito estrito do seu diabetes, porque essa neuropatia autônoma ela pode afetar, por exemplo, o coração, dando alterações autonômicas no coração, de ritmo cardíaco, por exemplo, e outras áreas do corpo também. Então é importante esse diagnóstico bem precoce. Quando a pessoa tem uma pisada ruim, eu encaminho de um modo geral para uma avaliação do fisioterapeuta especialista em
adaptar uma órtese, quer dizer, uma palmilha, para facilitar aquela pisada. Eu gosto também de observar que algumas pessoas, algumas mulheres sobretudo, gostam muito de usar algumas sapatilhas, e às vezes a sapatilha ela tem uma ponta mais redonda e a gente às vezes compra um número um pouco menor para ela não sair do pé. E aí também vai apertando a ponta dos dedos e facilitando então essa alteração, essa compressão dessa circulação na ponta dos dedos. Um outro aspecto interessante em relação aos calçados é que eu sempre prescrevo algum pó antifúngico e que também absorva um pouco do excesso de umidade, porque o calçado ele fica contaminado com o esporo dos fungos. Os esporos dos fungos, eles são um grupo muito interessante, porque no início se achava que os fungos eram só do reino vegetal. Hoje em dia eles fazem um grupo à parte que tem mais de 2.000 tipos de fungos diferentes ou cogumelos diferentes. E eles têm essa facilidade de criar uns esporos que são umas bolinhas duras, muito resistentes ao meio ambiente. Então, quando a pessoa tira o sapato e guarda, aquele esporo está ali dentro. À medida que recebe umidade, ele eclode e se multiplica sob forma de fungos. Isso eu costumo comparar para a pessoa entender melhor o que eu estou dizendo, essa necessidade de eu prescrever alguma coisa para usar nos pés e dentro do sapato, explicando o seguinte: quando a gente tem uma área seca, árida, a tendência das plantas é praticamente desaparecer. Fica como que um deserto semiárido, como a gente vê em muitas regiões do interior, no Nordeste. À medida que caem as primeiras chuvas, à medida que cai a primeira umidade na terra, aquelas sementes que estão lá adormecidas, elas se estimulam e começam a se multiplicar. Então, a gente tem esporos de fungo no ambiente, a gente tem esporos de fungo dentro dos calçados, e à medida que a sudorese, o calor e o suor estimulam a multiplicação desses fungos, então a pessoa pega de novo o fungo na unha, se tiver um ambiente favorável. Então não é qualquer pessoa que pega fungo, mas se tiver uma contaminação direta, efetiva, tipo você pegar emprestado um calçado de alguém que tem fungo na unha, você pode também adquirir aquele fungo por contaminação, tá? Então, esses aspectos são aspectos assim muito interessantes sobre o pé. E aí, o que eu pensei? Eu falei, gente, o que a gente vai fazer para melhorar esse controle? Não só esse controle porque comprimiu, por exemplo, né, porque apertou no sapato, porque a pisada aperta, mas também essa neuropatia que dá na pontinha dos dedos. Então, os estudos de fotobiomodulação, há umas 2 semanas eu fiz uma live só sobre fotobiomodulação, o que eles indicam? Que os comprimentos de luz, chamados de infravermelhos, eles têm a capacidade de penetrar nos tecidos, estimulando as mitocôndrias, e nesse caso eles têm a capacidade de ajudar na recuperação dos nervos. É claro que esse tipo de coisa ainda não é uma panaceia que resolve todos os problemas neurológicos, mas a gente tem que entender o seguinte, que as terminações nervosas das pontinhas dos dedos, aquelas que captam sensorialmente se está frio ou se está quente, que ajuda esse controle vasomotor de aquecer ou esfriar, elas estão bem na superfície da pele. E é por isso que o comprimento de luz de fotobiomodulação atravessa os tecidos e é capaz então de estimular a circulação,
de melhorar a multiplicação de células que vão fazer uma nova pele, digamos assim, porque estimula as células, estimula colágeno e desincha. Então eu uso também para aquelas pessoas que são viciadas em tirar a cutícula dos pés. O que acontece? Às vezes o tecido em volta do dedão ele cresce, fica inflamado cronicamente, fica até assim com um aspecto arroxeado, ele abraça a unha e faz uma falsa unha encravada, porque o dedo ficou inchado. Então, quando eu uso a fotobiomodulação com o laser de Neodym-Yaghi, eu consigo então aos poucos ir reduzindo esse inchado do dedo, que a gente chama tecnicamente de edema. A gente vai reduzindo e aí naturalmente, à medida que você vai estimulando, que eu vou estimulando com fotobiomodulação a matriz das unhas, aquela unha volta a crescer normalmente. Por outro lado, o aumento de temperatura, quer dizer, a hipertermia do local, feita com fotobiomodulação, é dentro de uma temperatura considerada fisiológica, que é entre 37 e 41 graus, ela é capaz então de matar bactérias e fungos sem afetar os tecidos vizinhos. Então é muito importante que a tecnologia seja uma tecnologia bem objetiva, uma tecnologia que seja dirigida para tratar aquele tipo de situação dentro da nossa fisiologia normal. Porque se você utiliza outros parâmetros que não sejam os ideais de fotobiomodulação, pode haver lesão de tecidos normais, por excesso de aquecimento, por exemplo, tá? Pode lesar vasos sanguíneos, que é o que a gente não quer. A gente quer estimular. Dentro do caminho da fotobiomodulação, a gente começa com aquele LED muito fraquinho, que para o caso do pele não vai funcionar. Depois a gente caminha um pouco entre 5 e 10 joules, uma duração de pulso bem pequenininha, e aí a gente já entra na faixa de fotobiomodulação utilizada para os pés. Outros tipos de iluminação por laser, por luz pulsada, a gente tem então outros tipos de parâmetros, outros tipos de energia, outros tipos de comprimento de onda que são indicados para outras coisas e não para o caso das unhas. Então não é um trabalho aleatório, é um trabalho baseado em ciência pura. E outra coisa interessante dentro da fotobiomodulação é que a gente tem uma balança. Quando você utiliza a energia ideal, você estimula o tecido. Quando você usa demais a energia, além do necessário, em vez de você estimular, você inibe. Então essa fotobiomodulação de inibição é utilizada, por exemplo, para tratamento de dor. E é muito difícil se comparar um equipamento com outro para saber até que ponto aquilo vai ser efetivo com o tratamento de dor. Eu trabalho basicamente dentro da dermatologia com essa tecnologia moderna. E aí o que a gente vai fazer, o que eu faço quando a pessoa chega aqui com uma micose nas unhas, o pé é muito seco, tá? O que mais? Com alteração no controle vasomotor. Eu vou fazer uma investigação, tá certo? Para saber se a pessoa tem neuropatia periférica, se aquela neuropatia pode ser decorrente de um diabetes, ou se a pessoa está com aquela curva que está indicando que daqui a algum tempo ela vai ficar diabética, porque a neuropatia periférica ela pode até anteceder em até 5 anos o diabetes. Então, como é uma causa importante de neuropatia periférica, eu estou sempre atenta para saber se aquela pessoa está caminhando para um diabetes do tipo 2, tá? E o que mais? Eu acho que basicamente é isso que eu tinha para falar hoje sobre o cuidado dos pés. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, que pé seco e com calcanhar rachando, não é só hidratar e calçar uma meia à noite, a gente também precisa investigar para saber a causa desse ressecamento.
se aquilo é uma coisa que a gente vai se preocupar e vai precisar tratar a causa, ou se é simplesmente um ressecamento natural do pé, tá? Então, à medida que a gente vai fazendo o tratamento, as unhas vão tomando o aspecto normal, aquela unha que o fungo bloqueou o crescimento, ela começa a crescer. E se um mês após as 3 sessões iniciais do laser de Neodimiag, por fotobiomodulação, a unha crescer 20%, isso é sinal de que houve uma resposta ao tratamento. Então, é uma coisa que me traz otimismo de que aquela pessoa vai ter uma melhora, porque a gente precisa sempre de parâmetros objetivos para a gente poder dar continuidade ao tratamento. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esse assunto ainda é um assunto que me interessa muito, é motivo também de pesquisa. No início desse ano eu publiquei numa revista, a Revista Europeia de Laser, um trabalho sobre fotobiomodulação, porque eu acredito que mais adiante a gente vai conseguir fazer tratamentos que sejam efetivos para a neuropatia periférica de fibra fina, sobretudo nos diabéticos, que é um verdadeiro flagelo, e que esses tratamentos então sejam tratamentos que sejam mais acessíveis à população geral, tá? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Tá todo mundo muito caladinho aqui, sem mandar perguntas, mas se vocês depois refletirem sobre o assunto, tiver mais alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV e ela também vai para o YouTube para aquelas pessoas que não têm perfil no Instagram, tá? E as perguntas então podem ser mandadas tanto para aqui, no Instagram, no direct, tá? Quanto também por intermédio do YouTube, tá bom? A Thaís é a minha secretária, vocês estão vendo aí na tela nesse momento. E aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar mensagem no direct, pode mandar então as perguntas no YouTube. As pessoas mais próximas estão no nosso grupo de WhatsApp do Renove Sua Pele, e hoje essa live de hoje foi inclusive uma sugestão do nosso grupo, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Eu tô aqui trabalhando no Rio de Janeiro, em Copacabana, com todas as medidas de segurança para poder atender todos vocês, tá bom? Um grande abraço, uma semana muito boa. Tchau, tchau!